Salve, rapaziada. Hoje eu vou jogar Mega Man Xtreme 1, um jogo que originalmente lançou para Game Boy Color. Também pode ser chamado de Mega Man X Remake ou Mega Man X 8-bits. Acho que Mega Man X 8-bits é mais legal de falar. Os gráficos do jogo tá muito lindo. Eu acho mais bonito do que os do Maverick Hunter X. Eu acho os gráficos do Maverick Hunter X tudo muito capado, muito estranho. Mas o cenário, né? Acho que os personagens nem tantos, mas os cenários eu acho feios. Aqui eu acho que é ao contrário. Aqui eu acho os cenários bonitos, mas os personagens não tão bonitos assim. Sendo um remake, esse jogo também tem trilha sonora em 8 bits. E sendo bem sincero, não me agradou muito não. Eu gosto de trilha sonora em 8 bits, mas desse jogo aqui eu não curti muito não. Aqui nos deparamos com o Vile. E diferente no jogo original, aqui a gente mata ele de vez. Aqui nesse jogo, pelo menos, a gente vai na fase do Tio Penguin. E olha esse cenário, tá muito bonito essa fase. É só uma fase de gelo, mas ainda mantém a essência do que era a fase no Super Nintendo. E tá com muito detalhe. Nesse jogo também a gente começa com o Dash já, e é uma jogabilidade bem fluida. Eu acho até que tá até mais fluida do que no Maverick Hunter X. Só que também tá mais difícil. Eu acho esse jogo mais difícil do que o Maverick Hunter X. Eu não sei se eu tô fazendo a escolha certa, comparando um com o outro, já que um é o remake e o outro é o remake, mas eu acho o Maverick Hunter X mais fácil do que esse Mega Man Xtreme. Aqui a gente encontra o Dr. Light, que ele nos dá a parte da perna. Mas se a gente começar com o Dash, o que a gente ganha? A gente ganha basicamente um Dash pulo na parede. Sim, aqui o Dash pulo na parede é uma habilidade, é um bagulho bem nada a ver. Eles poderiam muito bem meter um Air Dash ou deixar a gente sem Dash na fase introdutória e colocar o Dash aqui, que seria melhor. Eu não sei quais são as limitações do Game Boy Color também, não sei quão potente é esse console. Ou será que o Game Boy Color é mais potente do que o Nintendinho? Eu acredito que seja, mas eu posso muito bem estar errado também. Mas você vê que é um jogo bem feito. O que não é bem feito aqui é esse Tio Penguin. Que paleta de cor é essa? Porque deixaram o cara amarelo. Mas enfim, ele tem os mesmos padrões de ataque de todos os outros jogos, ele é o primeiro chefe, então infelizmente ele é muito fácil. Eu esqueci de mencionar que aqui nesse jogo a gente começa apenas com 4 chefes e não com 8, sendo eles Spark Mandrill, Storm Eagle e Flame Stag. Por que o Flame Stag tá aqui do nada eu não sei, mas tudo bem. Depois de derrotar o Tio Penguin a gente vai pra fase do Spark Mandrill. E que fase desgraçada, mano. A fase do Spark Mandrill com esses bagulhinhos de choque é muito chata. Aqui a gente pega o subtanque quebrando os blocos com a perna. E na fase toda também agora tem esses checkpoints. Eu senti que esse jogo também dropa bastante energia pra gente recuperar a vida. E nos deparamos com esse subchefe insuportável. Esse filho da puta é insuportável. E fazendo esse pulo cabuloso aqui, a gente consegue pegar um Hearth Tank. E já chegamos no Spark Mandrill. Olha, se você usar a fraqueza e comparar a luta dele com o do X1 original e o remake do PSP, aqui no Xtreme tem a luta mais difícil do Spark Mandrill. Isso porque o tempo de invencibilidade dele é muito grande. Eu morri pra caralho, mas eu consegui derrotá-lo. Depois de derrotar o Spark Mandrill, a gente vai pra fase do Storm Eagle. A música dele aqui também ficou muito boa. Aqui a gente pega esse Sub-Tank e aqui a gente pega o Hearth Tank. Aqui o knockback não é tão alto quando a gente toma dano, então a gente acaba não morrendo por bobeira, igual no Maverick Hunter X. E aqui tem uma cápsula que libera a parte da cabeça. E já chegamos no Storm Eagle. Ele é bem simples. Como eu já disse no outro vídeo, a fraqueza dele é o Dash. Então bem fácil de derrotar ele aqui. Eu gostei da sprite dele nesse jogo. Acho que é um dos poucos que ficaram bonitos mesmo. Depois de derrotar o Storm Eagle, a gente chega no Flame Stag. E a fase dele tá muito bem feita aqui. Eu ainda acho muito estranho colocar um Maverick do X2 pro Mega Man Xtreme 1. Eu sei que isso faz sentido com a história do jogo, já que esse jogo se passa num cyberespaço e tal, mas em gameplay eu acho que não faz muito sentido. Mas tudo bem, não é algo que me irrita, é só um detalhe mesmo. Aqui a gente pega um Hearth Tank e subindo essa plataforma aqui, a gente chega no Zen. Zen é um dos inimigos exclusivos desse jogo. Ele tem um padrão de ataque ridículo, ele basicamente vai pular, a gente tem que dar um dash por baixo dele e atacar ele por trás. A arma do Tio Penguin é a fraqueza dele, mas o design dele é legal pelo menos. E depois já chegamos no Flame Stag. Ele tem um nível mediano de dificuldade, eu pelo menos achei isso, tanto que eu até consegui matar ele na Buster de boa. Depois de matar os 4 chefes, eu volto nas fases pra pegar os itens restantes, cápsulas, subtanques, enfim. E depois a gente já libera a Fortaleza do Sigma pra jogar. Exatamente. Achei muito bem feita a música dessa primeira fase aqui em 8 bits. E a fase do geral eu também gostei bastante. E aqui temos o Zain, sei lá. E a gente só enfrenta ele aqui de novo, não tem nenhum padrão de ataque novo. Completamente decepcionante esse Maverick. Mas tudo bem, ele é um inimigo exclusivo de um jogo de Game Boy. Tipo, foda-se. Pra subir aqui eu uso a arma do Storm Eagle. Um detalhe importante pra falar nesse jogo é que aqui a gente não consegue trocar as armas usando o L1 R1, porque o Game Boy
Boy não tem esses botões. Então a gente tem que apertar o Start ou Select, né? E trocar a arma manualmente. Igual era nos antigos Mega Mans. Eu vi gente reclamando disso, só que, sendo bem sincero, não é um bagulho que me incomoda, não. Eu não acho que o jogo fica menos frenético por conta disso. E já chegamos na Boss Spider. E ela é infernal aqui, como em qualquer jogo. Mentira, no Maverick Hunter X ela não é infernal, mas aqui ela é muito infernal. Ela tem um padrão de ataque novo que mostra a rota das teias, só que depois ela tira essa rota, joga as aranhas filhotes e muda a rota de novo. Isso deixa a gente muito confuso. Ela aqui é mais rápida do que no remake do PSP, só que eu acho ela um pouco mais devagar do que no jogo original. Mas ainda assim ela é infernal. Depois de passar da primeira fortaleza do Sigma, a gente vai pra segunda, que no caso seria aqui a base dos X-Hunters. E um detalhe, a música dessa fase é uma bosta, porque ela é um loop de 15 segundos, ou até menos. Aqui a gente sobe essa plataforma e como você pode ver a hitbox dela é muito bem feita, mas eu consigo passar de boa. Essa fase também a gente libera uma cápsula que tem o Hadouken e o Shoryuken. Essa aqui é uma das armaduras mais roubadas da saga inteira. Mentira, não é não. Eu não peguei porque não faz falta pra mim, mas tá aí a informação. E chegamos no Serges. E se a porra da aranha era infernal, o Serges é a desgraça, cara. Eu odeio a luta contra esse cara. A história do Serges é da hora. O design dele até que é legal, mas puta que pariu, por que ter uma luta tão insuportável em todos os jogos que ele aparece, que são apenas 2 no caso, mas nesses 2 jogos que ele aparece a luta dele é infernal. O problema é que a hitbox de dano desse filho da puta é apenas na cabeça dele. Se a gente atirar nessa coisinha vermelha que ele tá montado, controlando, não dá dano nele. Então a gente tem que fazer uns pulos cabuloso pra acertar a cabeça dele e é muito chato. E depois de derrotar o Serges maldito, a gente vai pra última fase desse jogo, que aqui começa com o Boss Rush. A gente primeiro enfrenta o Tio Penguin e com a fraqueza ele é bem de boa. Depois a gente enfrenta o Storm Eagle e ele não tem fraqueza. A fraqueza dele continua sendo Dash. Depois a gente enfrenta o Flame Stag e com a fraqueza dele, que é a arma do Storm Eagle, deixa ele bem mais fácil do que ele já era. E por último o infernal Spark Mandrill. Mas aqui ele tá mais fácil, já que a gente tá melhor equipado também, né? Depois de derrotar os 4 chefes, aparece essa cápsula aqui no meio da fase pra gente finalmente enfrentar o final boss desse jogo, Sigma. Eu gostei da sprite dele aqui nesse jogo. Ele também tá muito fácil. A gente só fica pulando na parede, ele fica fazendo zigue-zague também na parede. E só tem em todos os jogos que ele aparece dessa forma, né? Desse Sigma Jedi. Tipo, como é que isso é um padrão de ataque pro Sigma? Mas enfim, derrotamos ele aqui. E depois de derrotar o Sigma Jedi, tem esse Sigma Lobo. E eu jurava que ia ser uma luta difícil. Mas eu acho que esse é o Sigma mais fácil que eu enfrentei na minha vida inteira. E olha que eu já matei o Sigma com o Hadouken. E com o Shoryuken também. Só que esse Sigma, ele não tem um nível de dificuldade fácil. O nível de dificuldade dele é ridículo. A gente só fica trepando nessa parede aqui e matando ele com o Buster. E outra, não precisa nem ser o Buster no carregado no talo. Pode ser o Buster nível 2. Mas enfim, zeramos o jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou! Brincadeira, até porque depois que a gente zera o jogo no modo normal, é liberado o modo hard. E nesse modo hard, o que muda não é apenas a dificuldade, mas sim os chefes que a gente enfrenta. Então a gente tem outros 4 novos chefes pra enfrentar, sendo eles Armored Armadillo, Morphmoth, Magna Centipede e Will Gator. E aqui a gente vai pra fase do Armored Armadillo. E a música da fase dele tá muito bem feita aqui. Aqui a gente pega um sub-tanque e aqui a gente pega um half-tank. Fazendo esse pulo cabuloso, onde geralmente costuma ficar a cápsula do Hadouken, aqui a gente pega a parte da cabeça. Sim, as cápsulas mudaram de lugar. A gente deu um new game no hard, as cápsulas mudaram tudo de lugar, a gente perdeu todas as nossas armas, nossos benefícios. Mas enfim, acontece. E já chegamos no Armored Armadillo. E puta que pariu, ele tá muito chato. Tecnicamente, a fraqueza dele era pra ser a da arma do Spark Mandrill. Só que a gente não tem a arma do Spark Mandrill aqui. E não tem nem como pegar, porque é no modo novo de jogo. Então a gente tem que enfrentar ele no Buster. E tem que ser no limão. Porque se a gente dá um tiro carregado nele, a armadura protege e rebate com esse tiro mais forte ainda. Então a gente tem que ficar perdendo um tempo do caralho com ele, só atirando com o limão, porque a gente não tem nem como ter acesso à fraqueza dele. Mas enfim, derrotamos o Tatu. Depois de derrotar o Tatu, a gente vai pra fase do Morphmoth. E logo aqui no comecinho a gente pega um Half Tank. Aqui tem esse subchefe que é chato pra porra. E depois de ter matado ele, a gente avança na fase e vem outro subchefe igual. Mas depois a gente chega no Morphmoth. E por algum motivo que eu não sei qual, a fraqueza dele aqui é a arma do Armored Armadillo.
Eu não sei qual que é a lógica, não sei nem se é pra ter lógica, então melhor não fazer muitas perguntas. Depois de derrotar o Morphmod, a gente vai pra fase do Magna Centipede. Não sei se o problema sou eu, mas eu acho a fase do Magna Centipede uma das mais esquecíveis, assim. Não gosto muito dela. Acho que fases que são laboratórios, fábrica de armas, ou, sei lá, usinas, não sou muito com a cara. E logo aqui no começo, depois de tentar fazer vários pulos que parecem ser impossíveis de primeira, a gente pega um Half Tank. E depois aqui a gente pega um Sub-Tank. Aqui a gente se depara com esse subchefe, ele é bem tranquilo, eu uso a fraqueza dele, que é o Rolling Shield. E mais na frente da fase a gente se depara com mais outro subchefe igual. E já chegamos no Magna Centipede. Com a fraqueza ele é bem fácil. Depois de derrotar o Magna Centipede, a gente vai pra fase do Will Gator. E essa fase sim é bonita. Aqui a gente pega a Red Armor, depois sobe essa plataforma aqui, passa por essa portinha e nos deparamos com Gimmel. Sim, mais um vilãozinho aí que ninguém liga. Já que a gente tá no Hard Mode, ele é o vilão, entre aspas, secreto que a gente encontra aqui. E os padrões de ataque deles são muito ridículos. Nível seu irmãozinho, que é o Zen. Mas eu acho o design dele muito foda. Eu acho inclusive que o design dele é melhor do que o do Zen. Embora o do Zen também seja muito bom. Mas a luta é horrível. E depois de derrotar ele, a gente vai enfrentar o Will Gator. E puta que pariu, aquele é chato, hein? Depois de derrotar os 4 Mavericks novos aí, a gente de novo libera a Fortaleza do Sigma e a fase basicamente é a mesma. A única coisa que muda é que ao invés do Zion a gente enfrenta o Gimmel. E aqui ele tá ridículo como nunca, só que ele tem um padrão novo de ataque, depois que ele ficou com pouca vida, que ele ficou um pouco mais difícil. Mas no final não é nada demais também não. Eu não vou zerar o jogo de novo, porque aqui o jogo é igual daqui em diante. Mas é isso, zeramos Mega Man Extreme, joguei tudo que tem a oferecer. Depois que a gente zera no modo hard, a gente libera o modo extreme, que é um modo que dá pra gente jogar com os 4 Mavericks de uma vez. E depois na primeira Fortaleza do Sigma, a gente enfrenta primeiro o Zion e depois o Gimmel, em sequência. E a gente libera uns poderes pro Zero também, eu não sei como é que funciona isso, mas é algo bem inútil. Eu gostei de jogar Mega Man Extreme, é um jogo um pouco estressante em algumas partes, porque ele é bem difícil. Eu achei ele bem difícil, eu achei ele mais difícil do que o Mega Man Maverick Hunter X, né, que é o remake pra PSP. Eu não gostei que são apenas 4 Mavericks que a gente enfrenta, o jogo fica muito curto assim. Eu sei que é um jogo pra Game Boy, mas mesmo assim eu acho muito curto. Eu acho que deveria ter os 8 Mavericks de início pra gente jogar de uma vez. Eu acho também que o Zion e o Gimmel, ao invés de serem vilões secundários, eles poderiam ser o vilão principal de algumas fases. Então, tipo, ao invés da Boss Spider, deveria ser o Zion com padrões de ataques novos, e ao invés do Sergis, deveria ser o Gimmel, sabe? Eu acho que seria mais interessante. Foi uma boa experiência, foi um pouco frustrante porque é um jogo difícil, então eu morri muitas vezes. Eu usei save states várias vezes, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque é um jogo difícil, é um jogo frustrante, é um jogo que vai te deixar irritado quando você morre várias vezes. Às vezes você sente até que é injusto, mas na maioria das vezes não, é só você que fez um movimento errado ou faz alguma merda. Só que teve várias vezes também que o meu tiro simplesmente não sai. Eu aperto o botão de tiro e o tiro não sai. Às vezes eu aperto o botão de ir pro outro lado, só que eu não consigo ir pro outro lado, sabe? É um delay que acontece, eu não sei porquê. Se você é muito fã de Mega Man X, assim como eu recomendo você jogar. Agora, se você nunca tocou nesse jogo, eu recomendo que mantenha assim mesmo. Não acho um jogo ruim, eu acho legal por ser diferente, tipo, Mega Man X em 8-bit é uma experiência muito diferente pra mim, eu gostei bastante. Mas é um jogo que eu acho que eu nunca mais vou voltar a tocar nele, sendo bem sincero. Talvez até o Maverick Hunter X eu sinta essa vontade de, cara, talvez eu volte a jogar ele aqui um pouquinho, até porque tem o Vile ali, mas esse é Mega Man Extreme, eu não sinto essa necessidade. Mas é isso. O próximo vídeo vai ser de Mega Man Extreme 2, e depois que eu zerar o Mega Man Extreme 2, eu vou fazer um vídeo de todos os 8 jogos principais, tirando o X7. Não vou fazer vídeo do X7 porque eu não quero perder meu tempo com isso. Mas é isso, eu sou o Toad e obrigado por ter assistido esse vídeo.